todos e bem-vindos de volta ao canal Medicina da Dor. Eu sou o Dr. Marcelo Afonso, médico ortopedista e especialista em dor. Hoje mergulharemos em um tema complexo, porém vital: a dor associada à síndrome do intestino irritável. Compreenderemos juntos as origens e os desafios dessa condição, explorando seus sintomas e possíveis caminhos de tratamento. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e esclarecimento sobre esse aspecto tão crucial da saúde gastrointestinal. Para isso, nós utilizaremos um artigo de revisão publicado em 2023 na revista Nature sobre a neurobiologia da síndrome do intestino irritável. E também utilizaremos esse outro artigo, também publicado no ano de 2023, da World Journal of Gastroenterology, sobre a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é definida por dor abdominal cronicamente recorrente associada a hábitos intestinais alterados, seja constipação ou diarreia, na ausência de doenças orgânicas detectáveis. Essa doença está presente em cerca de 10% da população mundial. O critério de diagnóstico de Roma 4 para a síndrome do intestino irritável é um índice desenvolvido para diagnosticar a síndrome. Esse critério diagnóstico deve ser utilizado em pacientes com desconforto abdominal e alteração de hábitos intestinais por mais de 6 meses, na ausência de sinais de alerta. Entende-se como sinais de alerta, entre outros, qualquer um dos seguintes: sangramento gastrointestinal, perda de peso, presença de massa abdominal palpável, linfadenopatia ao exame, ou seja, aumento de ínguas, presença de ínguas nas regiões abdominais ou inguinais ou cervicais, entre outras, anemia por deficiência de ferro, início súbito do quadro de desconforto abdominal, história na família de câncer de colo na ausência de colonoscopia recente, em pacientes acima de 50 anos, sem a realização de colonoscopia para exclusão. O critério diagnóstico de Roma 4 é composto por 5 critérios divididos entre critérios obrigatórios e critérios associativos. Os critérios obrigatórios temos a ausência desses sinais que falamos acima, sinais de alerta. Então, o paciente tem que ter um desconforto abdominal recorrente por mais de um dia por semana, em média, nos 3 últimos meses, tendo início pelo menos 6 meses antes do diagnóstico final. E os critérios associados temos desconforto abdominal relacionado à evacuação, alteração do aspecto e aparência de fezes, alteração na frequência das fezes. Para confirmar o diagnóstico, é necessário ter todos os critérios obrigatórios presentes, mais 2 critérios associados. Bom, o sistema nervoso entérico é uma rede de neurônios e células de suporte no intestino, frequentemente chamada de segundo cérebro. Ele regula funções intestinais como movimento e secreção usando neurotransmissores. Esses neurônios formam 2 redes interconectadas para controlar o movimento muscular e a secreção de fluidos. O sistema nervoso entérico está próximo de outras importantes áreas do intestino, como o sistema imunológico, o sistema endócrino, formando o conectoma intestinal, que descreve como todas essas partes se comunicam para manter o intestino funcionando de forma correta. O sistema nervoso entérico não apenas controla o intestino, mas também se conecta à medula espinhal, ao tronco cerebral e ao cérebro. Embora possa regular as funções intestinais independentemente, o cérebro também influencia sua atividade, especialmente em situações de estresse. Evolutivamente, o sistema nervoso entérico existe desde organismos primitivos, como no caso que nós estamos vendo
que são as hidras, há 650 milhões de anos e desempenham um papel crucial no controle do movimento intestinal. À medida que os organismos evoluíram para formas mais complexas, o sistema nervoso também se tornou mais complexo, culminando no desenvolvimento do sistema nervoso central. Assim, o sistema nervoso entérico pode ser considerado como o primeiro cérebro do ponto de vista evolutivo. Um estudo recente sobre o sistema nervoso entérico humano identificou genes relacionados a doenças neuropáticas, inflamatórias e extraintestinais. O gene CAD-M2, expresso em alta quantidade na glia mioentérica, está ligado a distúrbios gastrointestinais, síndrome do intestino irritável e dor visceral, impactando a comunicação entre a glia e neurônios. Além disso, o gene NCAM1, também identificado nos estudos genéticos, influencia o desenvolvimento do sistema nervoso entérico, afetando a migração celular, o crescimento de axônios e a plasticidade neuronal. Esses genes também estão associados a sintomas cognitivos psiquiátricos, sugerindo uma possível ligação entre o sistema nervoso intestinal e cerebral. O microbioma intestinal, composto por trilhões de micro-organismos no trato gastrointestinal, é mais abundante no intestino grosso. Estudos sugerem que o estresse psicossocial pode influenciar o microbioma intestinal, alternando a abundância de certos micróbios e potencialmente contribuindo para sintomas da síndrome do intestino irritável em alguns pacientes. Pacientes com síndrome do intestino irritável mostram alterações cerebrais associadas à dor abdominal, incluindo maior ativação de várias áreas cerebrais. Além disso, há mudanças no volume da substância cinzenta e na espessura cortical em diferentes regiões cerebrais. As alterações na flora intestinal desses pacientes apresentam diminuição de algumas bactérias, por exemplo, como a coli, lactobacilli, Collinsella, bifidobactéria, e aumento de outras, como enterobactérias, anaeróbios, Escherichia coli, Ruminococcus navus e bacterióides. A rede autonômica central é como um sistema de controle no cérebro que cuida das funções importantes para a nossa sobrevivência, como a digestão, a resposta ao estresse e a regulação da dor. Ela se comunica com partes importantes do cérebro e do sistema digestivo. Quando você tem a síndrome do intestino irritável, algumas dessas partes do cérebro não funcionam como deveriam. Isso pode ser influenciado por coisas como estresse e por fatores genéticos. Estudos recentes sugerem que a síndrome do intestino irritável pode ser causada por características genéticas e ambientais. Fatores como o uso de antibióticos na infância, problemas psicológicos, como ansiedade e depressão, aumentam o risco de desenvolver a síndrome. Certos genes, como o CADM2, o NCAM1, o BAG6, o PHF2, o FAM120AOS, entre outros, podem estar ligados à síndrome do intestino irritável e a problemas de humor e ansiedade. Esses genes afetam principalmente o cérebro e seu desenvolvimento. Embora a síndrome possa ter um componente hereditário, o estresse e a dieta também desempenham um papel importante. A síndrome causa uma variedade de sintomas, como sensibilidade a alimentos, mudanças de humor, cansaço e distúrbios do sono, refletindo uma complexa interação entre o cérebro e o corpo. Alguns genes, como o NCAM1, o DOCK9 e o PHF2, estão sendo estudados por sua relação com o desenvolvimento neural na síndrome do intestino irritável. A sensibilização central é um processo em que o cérebro amplifica os sinais de dor, fazendo com que você sinta mais dor do que o normal, mesmo em situações que não seriam tão dolorosas. Isso acontece em muitas condições de dor crônica, como a síndrome do intestino irritável, e envolve mudanças tanto na medula espinhal quanto no cérebro. Estudos mostram que problemas emocionais como ansiedade e depressão estão ligados a esse processo de sensibilização central, o que significa que eles têm um papel importante na forma como sentimos dor. Coisas ruins que aconteceram na infância, como traumas e estresse, podem fazer com que nosso cérebro fique mais sensível à dor, aumentando as chances
de desenvolver essa síndrome e outras condições de dor crônica. Além disso, o que comemos desde cedo pode afetar as bactérias do nosso intestino e a maneira como o cérebro e o intestino se comunicam, mas ainda não sabemos exatamente como isso está relacionado à dor abdominal crônica. Para tratar a síndrome do intestino irritável, sem utilizar medicamentos, é importante reduzir o estresse, realizar atividades físicas adequadas e seguir uma dieta especial, uma dieta chamada baixa em FODMAP. É muito recomendada e eficaz para aliviar os sintomas que vêm do intestino e afetam o cérebro. Essa dieta baixa em FODMAP é dividida em 3 partes. Primeiro, você restringe certos tipos de alimentos, depois você reintroduz esses alimentos aos poucos para ver como o corpo reage e, por fim, personaliza a sua dieta com base nos resultados. Outras opções de dieta incluem alimentos sem glúten e ricos em fibra. Para tratar essa síndrome do intestino irritável, também é recomendado um tipo de terapia chamada tratamento cognitivo comportamental ou terapia cognitiva comportamental, especialmente porque a síndrome está relacionada ao estresse. Terapias comportamentais, como a hipnoterapia, psicoterapia e técnicas de relaxamento, podem ajudar a reduzir a dor abdominal, os sintomas emocionais e melhorar a qualidade de vida. Estudos recentes mostram que a terapia cognitiva comportamental, incluindo a hipnoterapia focada no intestino, é eficaz e fácil de acessar. As melhorias podem durar até 12 meses após o tratamento. A hipnoterapia pode afetar a maneira como o intestino funciona e como nos sentimos, reduzindo a ansiedade e a depressão associadas à síndrome. Ela funciona no sistema nervoso, incluindo um nervo chamado nervo vago, que é importante na comunicação entre o cérebro e o intestino. Bom, o tratamento farmacológico para a síndrome depende dos sintomas de cada pessoa. Então, nos casos em que a pessoa tem diarreia frequente, medicamentos como a eluxadolina, a rifaximina e o alosetron podem ajudar a aliviar a dor abdominal e os problemas diarreicos, mas também têm efeitos colaterais. Para quem sofre com constipação, agentes de volume, laxantes osmóticos, como a linaclotida, são recomendados como primeira opção. Antiespasmódicos também são utilizados, especialmente aqueles à base de óleo de hortelã-pimenta, e podem ser usados para aliviar a dor abdominal em todos os tipos de síndrome do intestino irritável, mas também podem ter efeitos colaterais. Além disso, antidepressivos, como os tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem ajudar a aliviar a dor, mas também têm possíveis efeitos colaterais. A medicina tradicional chinesa, que envolve prescrições de ervas, acupuntura e moxa-bustão, está se mostrando uma opção promissora para tratar a síndrome do intestino irritável. Estudos sugerem que esses métodos podem ajudar a regular o sistema nervoso do intestino, melhorar o funcionamento do intestino e reduzir a sensibilidade exagerada, equilibrando bactérias intestinais e fortalecendo o sistema imunológico. Essas terapias oferecem uma esperança para o tratamento da síndrome, podendo aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A acupuntura e moxa-bustão têm demonstrado eficácia no tratamento da síndrome do intestino irritável e distúrbios funcionais gastrointestinais. Estudos mostram que a acupuntura pode ser mais eficaz que medicamentos convencionais, proporcionando resultados duradouros. Além disso, a moxa-bustão, outra técnica terapêutica, também reduz significativamente os sintomas da síndrome. Ambas as terapias têm poucos efeitos colaterais, oferecendo uma abordagem alternativa no tratamento da síndrome. Os probióticos têm sido investigados como uma possível terapia para aliviar os sintomas da síndrome, como inchaço, gases intestinais e diarreias. Estudos mostram que certas cepas probióticas podem reduzir significativamente os sintomas, especialmente em pacientes com síndrome do intestino irritável do tipo diarreia. No entanto, a eficácia dos probióticos ainda é debatida, com alguns estudos não encontrando benefícios significativos. Apesar das controvérsias, análises destacam o papel dos probióticos como uma opção de tratamento. Uma combinação de prebióticos e probióticos são chamados simbióticos e demonstram ter efeitos positivos no trato gastrointestinal. Evidências de um ensaio clínico randomizado mostram que o tratamento com simbióticos por 8 semanas melhorou significativamente os sintomas gerais da síndrome, incluindo flatulência e hábitos intestinais. Recomenda-se experimentar probióticos
por 12 semanas para observar sua eficácia, especialmente na melhoria dos sintomas da síndrome diarreica. Bom, o transplante de microbiota fecal é uma técnica eficaz utilizada inicialmente contra infecções ou Clostridium difficile, mostrando o potencial para melhorar a flora intestinal. Embora sua aplicação na síndrome do intestino irritável ainda seja controversa devido a resultados variáveis, estudos indicam uma tendência positiva geral. Em ensaios clínicos, o transplante fecal demonstrou taxas significativas de resposta em pacientes com a síndrome, e pesquisas recentes sugerem benefícios adicionais, como a melhora da saúde mental. No entanto, mais pesquisas contestam esses achados, indicando a necessidade de outros estudos para entender melhor a eficácia e os mecanismos da ação do transplante fecal na síndrome do intestino irritável. Em resumo, tratar a síndrome do intestino irritável geralmente envolve usar diversas abordagens, como medicamentos, terapias comportamentais, mudança na alimentação. A forma como as pessoas respondem ao tratamento pode variar muito, dependendo dos problemas intestinais, emocionais e até das bactérias presentes no intestino de cada pessoa. Estudos mostram que a síndrome tem a ver com nossos genes e com as coisas que acontecem na nossa infância, além de estar ligada a outros problemas de dor de barriga e emocionais. Parece que é mais eficaz tratar a doença considerando tudo isso junto, em vez de usar um só tipo de tratamento. Isso significa que cada pessoa pode precisar de um tratamento diferente, feito especialmente para ela. Sobre a síndrome do intestino irritável, eu gostaria de te agradecer por ter assistido e espero que tenha encontrado informações úteis. Lembre-se de que lidar com a dor pode ser desafiador, mas você não está sozinho nessa jornada. É importante buscar apoio médico e explorar todas as opções de tratamento disponíveis com uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde para encontrar o que funciona melhor para você. Mantenha-se otimista e comprometido com a sua saúde. Se precisar de mais informações ou apoio, não hesite em entrar em contato. Obrigado novamente por assistir e desejo a você todo o melhor em sua jornada para o bem-estar. Até a próxima.